Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4 e o versículo de número 4. Enquanto você busca e encontra o texto, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de retornar à bonita cidade de Joinville para participar de um trabalho tão importante no primeiro dia do ano. Eu penso que essa é uma das poucas vezes que eu saí para uma agenda no primeiro dia do ano. Eu estava tentando buscar na memória, me parece que é uma das primeiras vezes que eu atendo uma agenda no primeiro dia do ano. Ontem, na virada, eu ministrei em 13 igrejas. Saí da sede e fui direto para o aeroporto. Não dormi, mas que eu estou com a palavra de Deus essa noite, estou para entregar aqui. E eu quero agradecer a Deus pela vida do digno pastor desta igreja, o pastor Sérgio, que é uma referência, um homem que não perdeu a chama, porque a pior coisa do mundo é quando alguém, os títulos e as posições, faz ele perder a chama do Espírito Santo. Se alguma coisa for tirar o fogo de Deus na tua vida, abre mão e fica com o fogo de Deus, fica com a unção de Deus. E o pastor Sérgio tem essa chama no coração, e eu tenho a alegria de tê-lo como referência. Louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela vida do amigo pastor Juari, que lidera a comissão que eu faço parte, é um amigo e é sempre bom estarmos juntos. Pastor Clébson Bandeira, que também é um amigo, e tantos irmãos que servem ao Senhor aqui neste abençoado trabalho. Aqueles que encontraram o texto, dá um sinal pentecostal. E era-lhe necessário passar por Samaria. Vamos repetir este versículo, 1, 2, 3 já. E era-lhe necessário passar em Samaria. Antes de sentar, tomar o teu lugar para ouvir alguns minutos a palavra, diga para no mínimo 3 irmãos, é necessário. Podeis tomar o vosso assento. Meus amados, eu prometo que não vou me demorar na ministração da palavra, mas também prometo que tudo aquilo que Deus ministrou ao meu coração, eu entrego esta noite e deixo aqui no altar que o pastor, com muita gentileza, me confia. O Evangelho de João, capítulo 4, para mim, é o texto mais completo sobre evangelização e missões. O texto bíblico mais completo sobre evangelização, para mim, é João capítulo 4. A gente poderia usar vários textos, inclusive o livro de Atos dos Apóstolos tem vários textos para fundamentar uma mensagem bíblica sobre a evangelização e sobre missões, que já aproveito e parabenizo a igreja por esta temática anual. Mas João capítulo 4 é o máximo deste projeto chamado evangelização. Por quê? Porque aqui não é um discípulo de Jesus que está nos ensinando. Aqui é o dono da igreja mostrando como deve ser feito. Vou dizer novamente, aqui não é um discípulo de Cristo dando-nos o exemplo de como fazer. Aqui é o dono da igreja dizendo, é assim que vocês devem fazer. Todo mundo aqui sabe, pastor Eliseu, meu amigo, que o João capítulo 4 é um texto que fala-nos de uma quebra, de uma rixa que existia entre o povo judeu e
o povo samaritano. Para entendermos João capítulo 4, temos que ter um básico conhecimento das Escrituras. Na época do rei Roboão, faltou a ele habilidade para lidar com o que eu chamo na Bahia de treiteiro. O que é o treiteiro? É aquele que quer a posição e vai usando mecanismos equivocados para ter. Tem gente que ele não só quer ter a posição, ele quer ter a qualquer custo, ele quer ter quebrando regras, ele quer ter quebrando princípio, e Deus não apoia quem quebra regra e princípio para ter aquilo que quer, não vai funcionar. E quem é este homem? É Jeroboão. Só que eu descobri na Bíblia que quem tem habilidade treiteiro não tem espaço. Todo lugar tem gente treiteiro, todo lugar. Inclusive eu estou agora escrevendo um livro sobre a tretologia missionária. Tem gente treiteira em todo lugar, mas aonde tem liderança forte, o treiteiro pode até estar presente, mas não tem espaço, não tem liberdade. Ele pode estar esperando, que tem gente que fica dizendo, que bênção meu pastor. Mentira, está esperando um vacilo, mas aí a autoridade não deixa, o poder não deixa. E o que acontece? Na época de Salomão, Salomão tinha sabedoria. Jeroboão, como eu chamo de Jeroba, ele caiu fora, foi para o Egito, ficou lá no exílio. Quando Roboão assume o trono, ele volta. E John Maxwell diz que quando você receber uma crítica, você tem que fazer algumas perguntas. Primeiro, quem está criticando? Segundo, se tem uma multidão por trás. Terceiro, o que está sendo dito. Porque se é uma pessoa que fala de todo mundo, toca o barco, vai dando glória, porque tem gente que fala até de Deus, não vai falar da gente. Agora, tem gente que quando falar alguma coisa, preste atenção, para ouvir. E quando Jeroboão chegou, Roboão não prestou atenção, que tinha uma multidão por trás dele. Existia o povo do norte, eles se sentiam desprestigiados, e quando o novo rei assume, eles agora elegem Jeroboão como seu representante de fala, e Roboão não prestou atenção nisso. Roboão, com autoridade, se alguém dissesse para mim, pastor, como você definiria em uma palavra liderança? Habilidade. Quem não tem habilidade divide, quem não tem habilidade promove rebelde, quem não tem habilidade dá vez a quem não tem vez e não pode ter vez. E sabe o que é que acontece? Faltou habilidade em Roboão, e quando ele falta habilidade, ele parte para cima de Jeroboão, Jeroboão conseguiu dividir o reino, e é uma das divisões esquisitas. O rebelde fica com 80% e o legítimo do trono de Davi fica com 20%. Ele fica com a maioria, mas não tem a bênção de Deus. Você pode ter tudo, se não tiver a bênção de Deus, não funciona, não flui, não adianta. Tem gente que conseguiu recurso, mas não tem a bênção de Deus. Tem uns que conseguiu até posição, mas não tem a bênção de Deus. É melhor estar no centro da vontade de Deus do que ter posição. E o que é que Jeroboão faz? Ele faz uma coisa que eu vou dar uma dica aqui para você. Quando você vê alguém com espírito de rebelião na vida, ele tem essas características. Quando Jeroboão assume o trono do reino do norte, a primeira coisa que ele faz é afastar o povo do lugar da adoração. Não caia nessa mentira do diabo, que você é igreja, e como você é igreja, você não precisa da comunhão com os santos, porque você se vira sozinho sendo igreja. Não é verdade. Você é parte da igreja. Você sozinho não é igreja. O meu braço sozinho não é Edivaldo, pelo contrário, se o meu braço quiser andar sozinho, eu fico deficiente, mas ele morre. Então tem gente que deixou o corpo deficiente e ele está morto, porque ele está achando, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja. Precisa sim. Até a Bíblia que você leu foi homem que Deus usou para escrever.
viver. Vamos parar com essa história. Tem uma história de desigrejado por aí, que é pessoas frustradas, pessoas que se chatearam com alguma coisa e agora quer seguir carreira solo. Se frustração dirigir tua vida, tu nem vai viver, porque na tua casa tem gente que te frustrou, às vezes tua mãe te frustrou, no teu trabalho tem gente que te frustra, mas o diabo só bota na cabeça das pessoas para sair quando é igreja. Qualquer coisa sai da igreja, mas quem tem a convicção faz igual Pedro. Jesus um dia pregou uma mensagem dura, uma mensagem segura, mensagem cristocêntrica. Pra gente mimimi é dura. Aí Jesus pregou uma mensagem de confronto. O pessoal olhou e disse: tô indo embora, porque pra gente ruim não tem pregador bom. Não, até Jesus, o pregador da festa, tem gente que foi embora, porque tem gente que chega na igreja: eu não concordo. Aqui não é lugar de concordar, aqui é lugar de adorar, aqui é lugar de Deus falar, aqui é lugar de Deus se revelar através da sua palavra. Aí a Bíblia diz que o povo foi embora, e Jesus fez o quê? Continuou pregando. Uma palavra aos obreiros e pregadores: não deixe de pregar por causa de cara feia. Pelo contrário, se fizer careta, pregue com mais ousadia ainda, pregue com mais autoridade. Aí Pedro, para tentar ajudar, Pedro chegou e disse: Senhor, dá uma olhada, está indo embora. Aí Jesus olhou. Jesus estava zangado nesse dia, que tem gente também que romantiza, pensa que a gente é homem de Deus e não fica zangado. Jesus ficou, quanto mais eu, glória a Deus. Jesus olhou e disse: quer ir embora não? Agora olha quem conhece: para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, olha a primeira característica: tirar do lugar da adoração. Aonde era o lugar de adoração? Jerusalém, o templo construído por Salomão. Ele pensou: se eu deixar esse povo ir para o templo, eles vão se unir novamente. Eu vou criar um outro lugar de adoração. Aí ele chega no Monte Gerizim e constrói um templo para que o povo adore no templo. A segunda coisa que ele faz: ele separa o povo. Ele tenta tirar o povo do lugar aonde ele deveria estar para receber a bênção de Deus. E isso gerou uma guerra muito grande, isso gerou uma rixa. Mas mais do que isso, os samaritanos, que era a capital, Samaria, capital do reino do norte, eles ficaram em uma situação complicada, porque a Bíblia fala de dois cativeiros: o cativeiro do reino do sul, 70 anos em Babilônia. Salmo 126, Deus trouxe de volta, porque cativeiro para tratamento tem prazo de validade. Agora, cativeiro para julgamento só tem passagem de ida. Olha para o teu irmão e diga: cuidado para Deus não te dar só uma passagem de ida. Passagem de ida é quando Deus dá corda. Tem gente que diz assim: pastor, eu não entendo, tem gente aprontando e nada acontece. É que esses aí Deus só vai dar uma passagem de ida. Mas quem Deus ainda tem algo, Deus tem um propósito de tratamento. E aí o cativeiro do norte, eles vão para o cativeiro e eles não retornam. Capital da Assíria, Nínive. É por isso que Jonas não quer ir pregar para os ninivitas, que ele estava meio ressentido. E é uma coisa que missão quebra, é esses ressentimentos besta, porque aonde tem alma tem que ter a pregação do evangelho. E aí o que é que acontece? Eles também agora misturam a raça. Então samaritano agora é uma raça híbrida. Então judeu se relacionou com não judeu. Então o judeu legítimo do sul, das tribos, olhava para Samaria e dizia: não vale nada, não presta. Para você ter uma ideia, eu estava dando uma olhada, eles diziam que os samaritanos eram a lenha do fogo do inferno. Eles não passavam onde samaritano estava. Existia 3 caminhos da Galileia para a Judéia, da Judéia para a Galileia. Primeiro caminho, o caminho da costa. Segundo caminho, o caminho da Pérea. E o melhor caminho, entre aspas, porque era o mais curto, era o caminho de Samaria. Sabe o que é que os judeus faziam? Eu dobro a viagem, mas eu não passo por esse lugar miserável, eu não passo por esse lugar amaldiçoado. Aí vem o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o alfa e o ômega, princípio e o fim, e diz: se vocês não passam, problema é de vocês, eu vou passar por Samaria. Eita glória, vai esquentar aqui, tem milagre esta noite aqui, neste primeiro dia.
Pega na mãozinha do irmãozinho e diga: vai ter que passar sim, bebê. Vai ter que se mover. Porque evangelho não é você que dita as regras. Quem dita as regras é o dono da igreja. E presta atenção, o pastor me disse aqui hoje: entrega tudo. E quando eu fui pregar aqui, Deus usou uma irmã e me disse algo aqui que eu precisava ouvir. Diz: entrega tudo. Eu vou entregar o rolo todinho aqui esta noite. Olhe para mim, preste bem atenção, senhores obreiros, quem está na liderança, cuidado para você não consultar carnal, quando Deus te envolver em coisa espiritual. Toda vez que você chama a gente que está fora da visão, ele vai botar um gosto ruim. Se Jesus fizesse uma reunião, Jesus ia perder de 12-0. Se Jesus perguntasse: Tomé, tu acha que eu devo passar em Samaria? Tomé ia dizer: eu não creio, Senhor, eu não creio que o Senhor está querendo fazer uma besteira dessa. E se Jesus chegasse para Pedro, tu acha que eu devo passar em Samaria? Pedro disse: Senhor, aquele povo não vale nada. Até Joãozinho, que era o discípulo do amor, dizia: Senhor, eu amo, mas aí é demais, viu, Senhor? Aí é demais, aquele povo ali não dá. Jesus disse: sem reunião, sem nada, tô indo, embora, tô indo, embora, tô indo, embora, tô indo, aleluia. É necessário passar por Samaria. Então vem aqui alguns tópicos da mensagem. Primeiro tópico: é necessário para uma igreja ser evangelizadora, ela precisa, em primeiro lugar, sair da sua zona de conforto. Vai doer, mas vai ser rapidinho. Você só vai perceber quando chegou em casa que apanhou. Glória a Deus. É uma nova metodologia de apanhar. Apanhar sorrindo, para só perceber depois, para não travar na hora da mensagem. Sair da zona de conforto. Você sabe qual é o grande projeto do diabo? Ter uma igreja acomodada, uma igreja que não incomoda, uma igreja parada. E eu costumo dizer, pastor Eliseu, que igreja é igual água. Se ficar parada, dá zika, dengue, chikungunya. A água não pode ficar parada, tem que estar corrente. E Deus está dizendo: a minha igreja é igual água. E outro aspecto da igreja, que a igreja é igual água. A água não briga com obstáculo. A água vem descendo uma rua, tem um obstáculo, ela olha e diz: problema seu, eu vou passar, eu contorno você e passo. E a água também, se o obstáculo for grande e paralisar ela não fica parada. Alguém está dizendo: está parada, está nada, ela está infiltrando, ela está infiltrando, ela está infiltrando, ela está infiltrando, ela está infiltrando. Agora eu estou indo em Cuba, e o ditador Fidel Castro, ele diz: a igreja está parada. E quando chegou no final, ele diz: a única coisa que a revolução não conseguiu parar totalmente foi a igreja. Se você chega na China, a China, o lugar que mais tem perseguição, é onde a maior igreja do mundo hoje é. Aonde? Na China. E Deus é tão tremendo, pastor Sérgio, que Deus não precisa da gente. A gente que fica se achando. Tem uns irmãos que pensam que é a última Coca-Cola do deserto. Tem uns bestalhadozinhos pensando que é Jesus Júnior. Aceitou Jesus um dia desse e já está pensando que Jesus precisa dele. Precisa nada. Eu vi agora a história de um missionário que ele chegou em um lugar e não tinha Um missionário não tinha chegado antes. Quando ele chegou, o povo já estava batizado com o Espírito Santo. Aí ele olhou e disse: mas se não teve missionário antes? Ele disse: não, irmão, teve aqui uma missionariazinha. É um rádiozinho com um pendrive. Aí a gente coloca a Bíblia, porque eles não deixavam a Bíblia de papel entrar. Aí começaram a mandar o pendrive. Aí a gente começou a ouvir Mateus. Aí a gente começou a ouvir Marcos. Aí a gente começou a ouvir Lucas. Aí a gente começou a ouvir João. Aí eles disseram: mas irmão, quando começou Atos, aí a gente já começou a sentir um fogo na caverna. E Atos 2, o poder encheu a casa. Pega na mãozinha do irmãozinho, não pirraça pastor não, que é perigoso. Pega na mão dele, sacode a mãozinha dele, diga: Deus não precisa de você não, bebê, mas Deus quer usar você. Deus quer usar você. Sair da zona de conforto. Os discípulos estavam na zona de conforto, lá tudo bonzinho, tudo bonitinho. Jesus estava dizendo: está na hora de sair dessa zona de conforto, tem que ir para o campo de batalha. Eu vou falar algumas verdades aqui, não se chateie comigo. Tem crente hoje que é
consumidor da fé. Ele vem para a igreja por causa do pregador, ele vem para a igreja por causa do cantor. É por isso que a gente gerou hoje as celebridades gospel. Nós temos uma anomalia na igreja. Deus falou que eu seria pastor com 7 anos de idade. Eu estava indo comprar pão para os meus pais e Deus me disse que eu seria pastor. E eu comecei a me questionar: por que para encher a igreja tem que levar cantor, tem que levar pregador? Por que o povo não vai para o templo adorar a Deus e ouvir a palavra de Deus? Porque nós começamos a gerar isso. É por isso que a gente tem hoje um bocado de consumidor escolhendo que tipo de cardápio e não tem coragem de falar de Jesus para ninguém. A alma está do lado dele e ele não se move. Mas eu descobri, pastor Clebson Bandeira, que na obra de Deus você escolhe se você vai naturalmente ou se você vai naturalmente. Mas você vai fazer. Se você for naturalmente, vai inteiro, tudo certinho, o carro não precisa pegar fogo, tudo direitinho. Agora, se você quer naturalmente, aí papai aperta dali, aperta daqui, aperta de lá. Aí quando você vê que não tem saída, você: eis-me aqui, Senhor Jesus, desgostei, olha que lindo, olha que lindo. Agora ele vai. Pergunta para o teu irmão: vai naturalmente ou naturalmente, meu irmão? Você vai sair dessa zona de conforto numa boa, ou Deus vai ter que mexer na tua estrutura, porque eu digo esta noite como profeta de Deus: está chegando avivamento de Deus e vai mover. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha para alguém que está do teu lado e diga: se mova, senão Deus vai ter que te mover. Se mova, se mova. Quem não obedece Atos 1:8 vai ter que obedecer Atos 8:1. A igreja de Jerusalém não vai numa boa. Deus teve que tocar neles através da perseguição. E aí eu me preocupo muito com o que Deus vai ter que fazer no Brasil para mover a igreja. Me preocupa muito, porque tem crente hoje, a coisa está tão séria. O pastor falou uma coisa aqui, um dado: antigamente os crentes já andavam com folheto na mão. Hoje em dia os crentes não querem falar de Jesus para ninguém. É um 007, agente secreto de Jeová. Ninguém sabe que ele é crente. Ele só é crente na igreja. E ser crente na igreja é fácil, irmão. Até a voz tem gente que muda na igreja. Aleluias, glórias, glórias, glórias. E o menino dizendo: manhã não é assim em casa, meu Deus. Tem um santo que baixa nela aqui. Até a voz dela muda. Mas Deus está dizendo: a igreja evangelizadora tem que sair da zona de conforto, tem que se mover. E Deus estava dizendo: bora para Samaria. Mas lá o povo, hein? Bora para Samaria. Deus não criou a igreja para ter um local para evento. Aqui é o quartel-general. Aqui é para preparar os soldados para ir para a batalha. Aqui é o lugar que você chega para se alimentar, para que você vá para o campo de batalha. Levanta a mão direita para o céu e diga: saia! Tá fraco, é para tremer tudo. Diga: saia da zona de conforto. Agora aponta o dedo de profeta para alguém e diga: Deus tem algo a fazer com você esse ano. Deus tem algo a fazer com você este ano. E deixa eu falar uma verdade aqui, quem concorda vai pegando. Deus não precisa de gente com patente. Deus precisa de gente com o coração incendiado, incendiado. Bora para Samaria. E vai os discípulos para Samaria. E quando Jesus chega em Samaria, pastor Sérgio, Jesus chega na cidade de Sicá. Como é o nome da cidade? Sicá. Sabe o que significa Sicá? A cidade dos bêbados. Aí Jesus chega no poço e senta. E diz aos discípulos: vai comprar comida, meu filho. Vai comprar comida. Estava tudo fora da sintonia. Estava só pensando nas coisas terrenas. Tem gente que está na igreja. O que é que ele quer? Ele quer ficar rico. Ele quer satisfazer suas vontades. Até as orações de muitos crentes hoje: me dá, Senhor, eu quero ser cabeça, eu não quero ser cauda. E Deus está dizendo: tu não tem estrutura para ter nem o que tem, bebê. Com o que tem já está se achando.
Jesus disse, vai comprar comida. Aí Jesus fica no poço. Agora olha para mim, irmãos. Quem não está disposto a vencer seus preconceitos, não vai cumprir a tarefa da evangelização. Porque Samaria, um líder religioso, não passava por ali. Era um local completamente fora. Jesus chega e diz, vocês vê Samaria com um olhar preconceituoso. Eu vejo como um campo missionário. Eu vejo como um campo missionário. Olhe para mim. Você sabe o que é que está acontecendo com muita gente? Ou a gente trata quem já está dentro da igreja, ou não adianta fazer cruzada para trazer pecador para dentro de algumas igrejas, porque é Deus trazendo e algumas pessoas botando para fora, porque eles olham assim, né? Tem gente na igreja que é um negócio sério. Eu costumo dizer que tem crente que até a metade do culto é crente, da metade do culto diante é muçulmano, porque quando alguém Deus usa que ele não concorda, ele fica, Alá, Alá, Alá. Chegou um dia desse e já está se achando, Alá. Um dia desse estava caído, agora Alá, Alá não. Foi Jesus que foi lá, foi Jesus que limpou. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui, se manifeste. O Jesus que pregamos, ele salva qualquer tipo de pessoa? Jesus salva prostituta? Jesus salva feiticeiro? Jesus salva idólatra? Jesus salva traficante? Jesus salva quem está perdido? A igreja está preparada para Jesus salvar esse tipo de gente e botar aqui dentro? Se dependesse de Ananias, o maior apóstolo da igreja estava fora. Quem é o homem que mais escreveu o livro na Bíblia? Paulo. Quem é o homem que criou as doutrinas, recebeu de Deus as doutrinas básicas da igreja? Paulo. Para você consagrar alguém na igreja, diácono, presbítero, Paulo. Resolver problema do ofertório, Paulo. Fofoca na igreja, Paulo. Missões, Paulo. Tudo é Paulinho. Mas quando chega para Ananias e diz assim, Ananias, sim senhor, tem um vaso aí. É tão brabo que eu precisei evangelizar ele, já está manso. Você vê, né? É o único homem que Jesus teve que evangelizar e discipular. Agora prepara o glória. Mas a igreja, ninguém tira a importância dela. Quer ver uma coisa? O anjo de Deus aparece para Cornélio. E diz a ele, parabéns meu filho, está orando. Deus recebeu. Mas vai chamar o missionário Pedro. É ele que tem a mensagem para te explicar o que você tem que fazer. Aí Deus chega para Ananias e diz assim, vá na casa de um homem. Senhor, o homem já está quebrantado, porque Paulo era valentão. Aí Deus teve que amansar primeiro. Eu fico pensando no irmão Judas. Quando bateu na porta, que ele abriu, era Paulo. Acho que ele olhou e disse, valei-me Jesus. Né? Eu vou ser o primeiro a morrer. Aí eu acho que Paulo disse, não irmão, pode ficar tranquilo que eu já sou seu irmão. Meu Deus, Pai do Senhor, irmão. E outra coisa, fica tranquilo que eu não vou nem almoçar, nem comer. Não, já estou jejuando, vou jejuar 3 dias aqui, já vou ficar tranquilo. Só me arruma um cantinho. Aí Deus vai na casa de Ananias. Tem um homem, eis-me aqui, senhor. Vai lá na rua direita, sim senhor. O nome do homem é Saulo. O que, senhor? Senhor, eu queria só argumentar. E o argumento é forte. É aquele perigoso? Senhor, a fama desse homem é terrível. Esse homem, se fosse no nosso contexto, é um Osama Bin Laden, senhor. É terrorista. Agora, olha que coisa linda. Olha como é que o céu trabalha. Para você, Ananias, que não tem poder nenhum, pode ser o que você achar. Agora, para mim, que já me encontrei com ele, eu vou dizer de novo para quem não reagiu, reagir. Sabe o que é que Deus está dizendo? Aos rótulos que colocaram em você, não impede a chamada que eu tenho na sua vida. Vai lá!
Eu estou sentindo graça, eu estou sentindo graça. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga: não é os rótulos, é a chamada, é a chamada, é a chamada. Alguém pode ter dito que não presta, mas o céu está dizendo: é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. É vaso. Se fosse muitos de nós, olha como a gente tem uma visão às vezes preconceituosa. Se fosse muitos de nós, quando a mulher se aproximasse, a gente dizia o quê? Sangue de Jesus tem poder. Faz uma viagem dessa para vir evangelizar. Olha o tipo de gente que vem para o culto. Está repreendido. E as mulheres já estavam dizendo para o marido: não olha não, Satanás, senão eu te pego. Olha que coisa linda. Evangelho dá nome a quem não tem nome, dá vez a quem não tem vez, e abre a porta para quem todas as portas estão fechadas. Aquela mulher, posso dizer tudo, né, pastor? Ninguém pode ficar zangado não, né? Presta atenção, presta atenção. Os discípulos foram para a cidade, sim ou não? Alô, sim ou não? Sim. Os discípulos foram para a cidade, sim ou não? Sim. Evangelizou quem? Ninguém. Compra o pão, compra a lasanha, pega um refrigerante também. Como é o nome do refrigerante, pastor? Pega a pureza. Se for lá no interior da Bahia, pega a tubaína. Compra tudo. Não evangelizou ninguém. Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos, muitos de nós que pregamos bonito no altar, desaprendemos a evangelizar. Tem pregadorzão que prega no Brasil todo aí, que se você botar ele para evangelizar, ele não sabe evangelizar mais. Ele só sabe fazer zoado. Se ele chegar para um pecador e ficar pecador, está passando mal, amigo, está passando mal. Geramos popestade e púlpito, e o céu quer produzir evangelistas. Primeiro, sai da zona de conforto. Segundo, vence o preconceito. Terceiro, fala uma linguagem compreensível. Evangelizar, irmão, não é dar aula de teologia, não. Evangelizar é falar quem é Jesus. Tem uns irmãos que vai evangelizar que o pecador fica. Ele está falando o que mesmo? Imagina você pregando, dizendo: é hoje que fogo vai cair. Deus vai desenrolar o rolo. O pecador diz: vai cair fogo, vai desenrolar rolo. Estou indo embora. Eu costumo dizer que o evangelho é simples. Quem complica ele são os homens que querem aparecer. Agora, presta atenção nisso aqui. Quem é que está no poço? A teologia. Não era um professor de teologia, era a teologia. Sabe como foi que evangelizou? A senhora me dá um pouco de água para beber? Tem irmão que, se fosse evangelizar no lugar daquela mulher, é isso que eu te digo, Messias, na área. Tira a sandália dos teus pés, porque assim eu digo que é eleição, regeneração, justificação, predestinação. E a mulher dizendo: e come esses negócios? É de comer? Não, a mulher, ele chega e diz: dá-me de beber. Linguagem simples. Botaram na cabeça dos meninos pregadores dessa geração que falar bonito e difícil é que é o espetacular. Mas o evangelho é simples. Quando eu comecei a pregar, aí me disseram que Billy Graham, o homem mais... Eu digo, eu tenho que ouvir uma mensagem desse homem. Quando eu fui ouvir Billy Graham, eu digo: meu Deus, cadê?
Sim, cadê? Simples. Mas conseguiu revolucionar 2 séculos. Hoje você vê uns meninos falando tão difícil. É igual um menino que foi pregar numa roça, chegou lá e disse: abra seu pavilhão auricular. Aí tinha 2 velhinhas assim sentadas na frente, olhou para outro: tu vai abrir? Eu não abro. Aí daqui a pouco ele continuou pregando, a velhinha já ficou cismada. Aí no meio da mensagem ele disse: vai cair uma precipitação pluviométrica celestial. A velhinha disse: ó, minha filha, se você quiser ficar, você fica, mas esse homem é complicado. Já mandou abrir pavilhão, vai cair um negócio que eu não sei o que é, estou indo embora. E a teologia pregando: dá-me de beber, dá um copo de água, preciso de um pouco de água. Pega na mãozinha do irmãozinho, com todo cuidado, que ele já deve estar cismado, porque já apanhou. Olha, pega na mão dele, com jeitinho, que ele já deve estar meio cismado. E diga para ele assim, ó: fala o que Jesus fez na tua vida. Pastor, como é que eu evangelizo? Aí você vai dizer para ele, igual a mulher chegou na cidade: desce para o poço que o homem mudou a minha vida. Vai para o poço. Já fechei a Bíblia, pastor, que eu sei que o senhor ainda vai orar pelos auxiliares. E eu sou pastor de igreja, não vou passar do horário. Quer evangelizar? É necessário sair da zona de conforto, da pose, descer do salto, ir no meio das pessoas, ir no bairro perigoso, entrar na favela. Quer evangelizar? É necessário vencer o preconceito de pobres e de rico. Não pode ter preconceito nem com pobre e nem com rico, porque tem gente que prega para o pobre, mas para o rico é falar o quê? Falar quem é Jesus. Pregue aonde você estiver. Não crie barreiras. Terceiro, fala a linguagem que as pessoas entendem. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. E ele breve voltará para buscar a sua. Agora, em quarto lugar, e eu encerro aqui, tem mais, só vou até 4 aqui. Levanta as 2 mãos para o céu e diga assim: evangelho. Não, forte, levanta as mãozona lá em cima. Por quê, pastor? Deus usa cada um de um jeito, obedece, para tu não perder tua vitória. Diga: evangelho. É impacto. E não imposição. Olha que coisa linda. Jesus começa a bater um papo com a mulher, aí ela diz assim: eu quero, porque ela diz assim: não, o senhor não tem como tirar. Aí Jesus diz assim: é que a senhora não sabe o que está acontecendo no poço. O poço hoje não está normal. Tem um poço no poço, tem uma fonte no poço, tem água viva no poço, tem água que mata a sede e não precisa mais voltar no poço. Meu Deus, que mistério é esse? Aí a mulher olha e diz: eu quero. Ô irmão, quando você for falar de Jesus, fala tão animado para as pessoas querer. Tem gente que ele prega um evangelho que as pessoas dizem: eu não quero não. Quero não. Um dia eu chamo uma irmã para contar o testemunho, ela disse: irmão, quando eu não era crente, eu tinha 2 carros, agora eu sou crente, anda a pé. E eu digo: misericórdia, se tiver alguém ouvindo esse testemunho hoje aqui, não vai querer Jesus. Daqui a pouco ela disse: olha irmãos, quando eu era do mundo, eu só andava viajando, agora não tenho nenhuma roupa para vestir, tenho que ficar dependente de doações. Daqui a pouco ela parou e disse: vocês não estão me vendo assim? Eu era bonita, viu? Aí eu olhei e disse: Jesus desgraçou a vida da mulher toda. Perguntaram para Moody: o que é que eu faço para encher a igreja? Ele disse: toca fogo nela. Porque quem vier, vem atraído pelo que está acontecendo, e as labaredas e ele não volta nunca mais. Olhe para mim, irmãos, nós precisamos pregar com graça.
Tem irmãos que você não pode dar ele o microfone no evangelismo, porque ele mata tudo. Essas mangas para o senhor, eu não queria nem ter oportunidade, mas o irmão Chiquinho me viu, louvado seja Deus. Eu não sei nem onde eu vou ler, aleluia, aleluia. Vai dando glória, vai dando glória. Agora olha que coisa tremenda. Jesus não disse para a mulher, deixe essa vida. Jesus olhou e disse assim, vá chamar seu marido. Ela disse, não tenho marido. Jesus disse, falou a verdade. Porque a senhora já teve 5. E o que a senhora tem não é seu. Aí a mulher olhou e disse, veja o que és profeta. Aí nisso chegam os discípulos, pastor Sérgio. O versículo 27, que é uma outra mensagem, os discípulos quando chegam, ficaram escandalizados. Eu acho que os discípulos diziam, vigia, Jesus, vigia. É de alta periculosidade, Jesus vigia. O texto diz que eles voltam, olha para Jesus e fica escandali. Tem gente escandalizada com a obra missionária da igreja. Tem gente escandalizada com a oração da igreja. Tem gente escandalizada com o que Deus está fazendo na igreja. Agora olha para mim, Jesus não disse nada, porque a Bíblia diz, e eles não tiveram coragem de perguntar. Aí o texto diz, e a mulher deixou o cântaro. E eles olhando. E ela estava dizendo, o que era mais importante para mim era esse vaso. Que eu venho pegar água. Eu preciso dele para a água. Mas já que eu tenho a fonte dentro de mim agora, para que vaso se a fonte já está jorrando? Para que cântaro se a fonte já está jorrando? Agora prepara o glória e eu concluo. A mulher foi apanhar água meio-dia, porque era o único horário que ela não era discriminada. Porque está escrito na Bíblia, o horário das meninas e mulheres dignas ia apanhar água. Não era meio-dia. Ela ia naquele horário para não ser discriminada. Quando ela passava, alguém dizia, Mas quando ela chega na cidade com a água viva, eu estava ministrando essa mensagem em janeiro do ano passado, na Alemanha. E eu estava dizendo que o evangelho dá credibilidade. A mulher vai para o poço e alguém dizia, perigosa, cuidado. Quando ela volta do poço, ela diz, vá para o poço. E todo mundo dizendo, obedece ela, obedece ela, obedece ela, obedece ela, segue ela. E lá na frente, olha o que Jesus diz. Os discípulos, os homens olham e dizem assim, mulher, nós viemos aqui por sua causa, mas agora a gente não sai daqui por causa das palavras dele. Se coloque de pé, por favor. Coloque a Bíblia na cadeira, o menino debaixo das cadeiras, fica com a mão livre. Levanta a mão lá no 3º andar e diga, é necessário. Pega na mão do irmãozinho, levanta a mão dele para cima e diga, é necessário sair dessa zona de conforto, porque o que Deus vai fazer este ano é sobrenatural. Sacode a mão dele mais uma vez e diga, é necessário vencer os preconceitos, porque Deus vai salvar quem não merece para virar referência. Repita esta oração comigo. Diga, Senhor Jesus, não permita que a minha falta de discernimento atrapalhe o que o Senhor quer fazer na minha vida e na vida de outros que estão à minha volta. É necessário eu aprender contigo que não existe caso perdido. Quando o evangelho chega, diga, é necessário, Senhor, que o Senhor trabalhe em mim, para que eu possa trabalhar contigo.
Abraça esse irmão que está do teu lado, diga: se prepara para o melhor ano da tua vida. Se prepara para o melhor ano da tua vida. Deus vai mover as estruturas. Abraça mais e diga: se prepara. O céu vai se mover. E Deus vai levantar missionários, evangelistas,